Mais um Papo Furado no ar. Hoje a gente vai falar de umas trocas de vocalista de grandes bandas que não deram muito certo. Vinheta! É sempre uma alegria poder bater literalmente esse papo com vocês, trocando ideia aí de grandes bandas, de discos que a gente gosta, né? De vez em quando eu falo de cinema com meu irmão aí, que me deixa muito feliz. E eu vou pedir, né? Aquele favor de sempre, já virou aí meio tradição. Pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, faz esse favor aí, ó. Se inscreve, toca o sininho, beleza? Eu também tô lá no Instagram, quem quiser trocar uma ideia comigo lá, eu fico muito feliz. E também, ó, lá, se você não quiser olhar minha cara feia aí, ó, pode ouvir o Papo Furado lá no Spotify, tá? É só me seguir lá, o endereço tá aí, beleza? Vamos falar hoje de algumas trocas de vocalistas de bandas importantes aí do cenário mundial. Tem alguns exemplos, né, que a gente pode dizer, bons exemplos, igual, por exemplo, o AC/DC, talvez seja o maior de todos que deu certo. Quando o Bon Scott morreu de forma precoce, eles fizeram a troca de forma rápida. Entrou o Brian Johnson e não houve ali rejeição, a banda seguiu com a maestria de sempre. O outro caso que a gente pode pensar rápido aqui é o Iron Maiden. Quando o Paul Di'Anno saiu da banda, entrou o Bruce Dickinson e a banda decolou de vez, né? Esse podemos dizer que foram exemplos positivos. O Black Sabbath também, né? Quando o Ozzy saiu, entrou o Ronnie James Dio, por aí vai, né? Deu para entender. Tem o caso ali do Judas Priest, que entrou o Ripon Owens no lugar do Rob Halford. Ele gravou ele gravou 2 álbuns de estúdio e um ao vivo. Então esse não vai entrar na minha lista de hoje. Eu vou me ater então apenas a troca de vocalista que não deu certo e que eles gravaram apenas um álbum. O que tem em comum dessa minha lista que eu vou fazer hoje, pequena lista, tá, gente? Rapidinho, vai ser rápido. É que esses discos não foram bem recebidos, tanto pela crítica e tanto pelo público. Tem um álbum ali, eu vou até começar por ele, que eu particularmente eu gosto muito. Eu vou pegar aqui, ó, o Motley Crue, de 94, né? Quem não sabe da história do Motley Crue pode até assistir o filme deles, o The Dirt, que mostra direitinho. O Motley Crue, ele veio ali nos anos 80 com uma ascensão muito grande, eles ganharam o estrelato, eles venderam muitos discos, faziam muitos shows, mas eles também eram muito loucos, né? E em 91 a banda começou a se desgastar e culminando com a saída do vocalista Vince Neil. Contrataram o vocalista e guitarrista John Corabi, que gravou esse disco aqui em 1994 e titulado apenas como Motley Crue. Cara, eu gosto muito do disco, gosto mesmo, acho que o disco ficou legal. O Motley Crue fez um disco pesado, a voz do John Corabi, eu achei ela muito boa, só que os fãs rejeitaram o cara de uma maneira assim abissal, né? Nos shows isso mostra no filme do The Dirt, ele era achincalhado, ele não foi aceito e os caras tiveram que arregar pro Vince Neil, que na época, só a título de curiosidade, ele gravou esse disco aqui, solo aqui, o Exposed, com o excelente guitarrista Steven Stevens, né? E claro que houve a comparação dos dois discos e os fãs do Motley Crue acabaram achando que esse aqui tinha mais de Motley Crue do que o próprio Motley Crue, ou seja, essa troca de vocalista aqui deu super errada. Eu cheguei a citar no início do vídeo aqui o Black Sabbath, né? Eu fiz até um vídeo falando especificamente da fase do Black Sabbath com o Dio, que eu fiz com o meu amigo Guto, eu vou deixar o link aí, quem quiser dar uma olhada. E também fiz outro vídeo, dessa vez sozinho, do Born Again, a fase que o Black Sabbath contratou, né, digamos assim, o Ian Gillan, o ex-vocalista, o lendário vocalista do Deep Purple. E agora eu vou falar do disco que sucedeu o Born Again, que é o Black Sabbath Seven Star, até featuring Tony Iommi. Nessa época não era muito normal as gravadoras que impunham as condições, eles não viam com bons olhos fazer um disco solo do Tony Iommi. Eles impunham que o disco vinha sob o nome Black Sabbath. E aqui o disco é um disco solo do Tony, né? E o que eu quero dizer? Mas vamos nos ater que isso aqui é Black Sabbath. Ele chamou nada mais, nada menos que o Glenn Hughes
O lendário também, o vocalista e baixista do Deep Purple, tocou no Trapeze, etc e tal. Em 1982 o Glenn fez o seu primeiro disco solo. Falar que o Glenn Hughes canta mal, eu vou estar louco, né? O Glenn Hughes canta pra caramba, e o disco é bom, cara. Tem pegada do Black Sabbath, tem aqui a famosa No Stranger to Love, que ganhou videoclipe, ganhou as rádios na época. Mas por que esse disco, a turnê, não deu certo? Porque primeiro era um projeto solo do Tony. Os shows não foram bons, foram pouquíssimos até. Tem alguns bootlegs hoje em dia que a gente pode escutar e a gente pode comprovar que o Glenn Hughes não estava bem de saúde, né? Os excessos cometidos durante ali a juventude dele veio cobrar o seu preço aqui nessa turnê. Ele esquecia a letra, ele estava muito doido e o Tony mandou ele embora rapidinho e o disco não fez sucesso, ele não foi bem visto na época pelo público. É um disco bom pra caramba, eu gosto muito desse disco. Hoje ele ganhou um status de cult, mas na época ele foi um fracasso. O Skid Row, depois que o Sebastian Bach saiu, ficou meio perdidão aí, cara. Eles lançaram esse disco em 2003, o vocalista é o John Solinger. Cara, o disco é ruim pra caramba, cara. O disco não foi legal, o cara tem uma voz parecida com a do Sebastian, mais ou menos parecida, mas ele não é o grande culpado, né? Vamos dizer que também a banda não estava inspirada. E na boa, cara, para com isso. E tem uma música aqui que chama I Remember You Too. Pô, cara, eles fizeram uma releitura do clássico do primeiro disco deles de 89, numa batida meio punk. Só por isso esse disco aqui já merecia realmente ser um fracasso, de fato é. E depois o Skid Row continuou lançando aí em 2013, 2014, me parece. Eles lançaram 2 EPs e nada mais disso, a banda continua na ativa. Mas eu tô me alongando para dizer que esse aqui foi o princípio do fim do Skid Row. Eles ainda vivem do passado e tem muita gente que clama a volta do Sebastian Bach até hoje. Ou seja, essa troca de vocalista, essa saída do vocalista principal, né, o histórico vocalista da banda, se reflete até hoje. Sabe que eles não entendem até hoje que o Sebastian Bach tem que voltar? E eu não podia encerrar de outra forma, né? Talvez tenha sido a troca mais desastrosa de todas. Na época, quando foi anunciado que o Sammy Hagar sairia do Van Halen, eu logo fiquei doido para que o David Lee Roth voltasse. Mas não, eles chamaram o Gary Cherone do Extreme. Eu fiquei otimista. Eu acho que o Gary canta muito bem, os vocais dele têm ali um timbre tanto do David Lee Roth, tanto do Sammy Hagar. Eu achei a escolha acertada. E em 98 eles lançam esse aqui, Van Halen 3, Van Halen 3. Né? Parece que eles queriam dar uma alusão que seria uma terceira fase, ou seria o terceiro vocalista da banda. Cara, mas o disco é uma desgraça, cara. Será que desgraça é um termo muito pesado? Vamos falar que o disco é ruim, né? Não vamos ser tão malvados assim com ele. Eles têm uma faixa título aqui, faixa título não, a faixa que entrou um videoclipe, a Without You, que é um clipe confuso, cara, parece que os caras estão muito loucos, muito bêbados. Eu não gostei nem do clipe. Cara, eu não gostei também desse disco, eu acho que o menos culpado também é o Gary Cherone. Tem hoje em dia uns vídeos bootlegs que rolam aí no YouTube, e você vê que o Gary nos shows, ele levou os clássicos na boa, cara. Eu acho que o Gary aqui acabou entrando numa fria, né? Tipo o Blaze Bayley, né? Eu não vou nem falar do Blaze Bayley, que ele gravou mais de um disco, senão ele entraria fácil aqui na lista. Mas enfim, cara, o Van Halen aí depois perdeu os caminhos e eles voltaram depois com o David, gravaram o disco de 2012 e o disco de 2012 é muito bom, tá? E infelizmente o Ed Van Halen faleceu no ano de 2020, né? Só para registrar que esse aqui foi uma bola fora, tanto para a carreira do Van Halen, tanto para o Gary Cherone, né? Ele ficou aí marcado por ter feito esse fracasso do Van Halen. Então é isso aí, galera. Eu falei aí de alguns discos, foram poucos, né? De trocas de vocalista de grandes bandas que foram mal sucedidas e que as bandas gravaram apenas um disco com esse novo cantor, né? Quem tiver alguma sugestão ou discordar daquilo que eu falei, pode se manifestar na boa aí, cara. Pode comentar, mas se inscreve aí no canal que vai me deixar muito feliz.
Beleza? Vamos nos falando aí, eu vou gerando conteúdo. Um abraço a todos, fui!